mano, não teve... Qual canal postou essa situação do presidente do Corinthians, cara? Pô, mano, acho que eu vou colocar isso aqui primeiro aqui, mano. Tá com 120 mil views em 17 horas. Pô, os outros são, pô, moleque, olha isso, matéria da Globo, viado. Deixa eu ver qual vai disso aqui, pera aí. JG de volta com o nosso bate-papo esportivo. Renato Cury, boa noite pra você. Tudo bem, Bruno? Muito boa noite. Boa noite. Cury, antes da gente entrar em campo, a gente vai ter que falar de um assunto policial, né? A Polícia Civil de São Paulo indiciou hoje o presidente do Corinthians e outras 3 pessoas por diversos crimes. Exatamente, Bruno. É o resultado inicial, né, das investigações do caso Vai de Bet. O Edgar Alencar traz os detalhes pra gente. Os 4 foram indiciados pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Além do presidente do Corinthians, os outros acusados são Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do clube, Sérgio Moura, que trabalhou como superintendente de marketing, e Alex Fernando André, empresário conhecido como Alex Cassundé. Segundo as investigações, o Corinthians pagou mais de R$1 milhão a uma empresa de Cassundé por ter intermediado o contrato de patrocínio entre o clube e a empresa de apostas Vai de Bet. Mas ao investigar o caminho do dinheiro, a polícia descobriu que a quantia passou por empresas fantasmas e foi parar na conta da UJ Talent, agência que seria ligada à maior facção criminosa de São Paulo. Segundo o inquérito policial, Augusto Melo e os outros 2 dirigentes sabiam que o dinheiro do Corinthians seria desviado ilegalmente nessa negociação. Caso a denúncia seja oferecida pelo Ministério Público e acolhida pela Justiça, os 4 acusados vão se tornar réus num processo penal. Além do indiciamento agora pela Polícia Civil, Augusto Melo ainda tem uma batalha política pela frente. Está marcada para a próxima segunda-feira a votação de um possível impeachment do presidente do Corinthians. Bom, Bruno, a defesa de Sérgio Moro afirmou que a inocência dele será provada no decorrer do processo. A defesa do presidente do Corinthians, Augusto Melo, diz ter recebido com incredulidade e indignação o relatório final do inquérito e informou que fará suas considerações oficiais assim que concluir a análise integral do documento. Amanhã, ao lado de um advogado, o Augusto Melo vai dar uma entrevista coletiva, né, Bruno? Sobre esse caso que você acompanhou muito de perto também, né? Que conversou com o pessoal que está investigando. O que dá para trazer além? Só falo na presença de um advogado. Do que a gente já mostrou aqui, Bruno. Olha, Cury, o que o delegado diz, promotor que estão conduzindo essa investigação afirmam é que, basicamente, o que se deu foi uma inserção de uma pessoa ali que foi colocada às vésperas da assinatura desse contrato para que essa pessoa recebesse uma comissão. E aí os investigadores foram atrás de mostrar o caminho do dinheiro e é isso que o Edgar mostrou para a gente. O dinheiro vai parar numa conta ligada a uma pessoa que é investigada por relação com uma facção criminosa. Esse é o ponto central dessa investigação. Você conhece, né, Cury, bem os bastidores lá no Corinthians. Como é que tá por lá? Pois é. Na segunda-feira a gente lembra, né, que tem a votação do impeachment. 300 conselheiros votam na segunda-feira, né? Só que ainda que o presidente seja... E a expectativa é ele cair? Empichado, isso ainda passa pelos associados. Ou seja, teremos novos capítulos dessa história, Bruno. Vamos ver como é que fica dentro de campo, né? É isso. Que loucura, velho. Pô, queria ver algum corintiano falando sobre isso, mano. Tá, vamos ver aqui. Vamos falar em... Não vai ser um corintiano, mas aqui eu acho que a gente vai ter uma opinião mais contundente. Então, do Corinthians... Que ali é a informação. Agora a gente quer ver uma opinião. Agora que segue nas páginas policiais, porque nesta quinta-feira foi concluído o inquérito do caso Vai de Bet, a antiga patrocinadora master do clube. E Augusto Melo, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro relacionados a esse caso. Também foram indiciados o ex-superintendente de marketing, o Sérgio Moura, ex-diretor administrativo Marcelo Mariano, um dos braços direitos de Augusto Melo, além de Alex Fernando André, o Alex Cassundé, que é sócio proprietário da rede social Media Design. Um caso que começou no ano passado com a denúncia do Juca Kfouri de suposto esquema de laranja com a transferência de parte dos valores que iriam para a intermediação para uma empresa de fachada, a Nelway Soluções Integradas. Recentemente, a polícia, em esse relatório, apontou que o rastro desse dinheiro teria terminado em empresas também com relação com o crime organizado. E agora, Augusto Melo, que tem data marcada
para uma votação importante. Nessa segunda-feira, a votação do impeachment do presidente Augusto Melo, justamente por conta desse caso, agora perde uma força política impressionante e está indiciado pela Polícia Civil de São Paulo. Fábio Piperno, o Corinthians, que vive esse caos político, e agora o presidente Augusto Melo indiciado, algo que a defesa do próprio Augusto Melo já havia falado que não acreditaria que aconteceria, falou com muita convicção, inclusive naquela coletiva de apresentação dos novos diretores. Depois, o doutor Ricardo Cury, que é o advogado pessoal do Augusto Melo, conversou com a imprensa também na Arena de Itaquera, falou com convicção que acreditava que o Augusto Melo não seria indiciado, mas o presidente do Corinthians está indiciado pela Polícia Civil. Mais um capítulo nessa história que muito mexe com o torcedor corintiano também. Bom, é uma história tenebrosa, porque esse relatório da polícia que baseou o pedido de indiciamento dos 3 e do presidente Augusto Melo, ele, na verdade, diz o seguinte: o Corinthians foi roubado. E assim, essas investigações apontam para um roubo cometido por essa turma, por esse grupo de indiciados. Eu já vi, por exemplo, vários dirigentes esportivos serem processados, outros serem indiciados e tal, mas eu não me recordo de ver, por exemplo, de ter visto um dirigente de um grande clube como é o Corinthians ter sido indiciado por supostos crimes como esses que são atribuídos ao Augusto Melo no exercício do poder. O que a justiça está dizendo é o seguinte, ou melhor, o que a polícia está dizendo é o seguinte, e aqui vejam, não é a minha opinião, é a da polícia. O senhor está sendo indiciado por roubar o seu clube. Isso é muito... Pelo visto está tendo problema por ele não ser corintiano, né? O chat está indignado que ele não é Corinthians e eu preciso ver outra pessoa. O Jogo Aberto falou sobre, vocês querem que eu veja o craque Neto falando sobre? Hoje está um dia meio difícil para mim, porque hoje não tem polícia, padre, amiga da minha mulher, sabe? Tem umas coisas aqui impressionantes hoje aqui, que tá difícil hoje para eu fazer o programa, mas eu vou fazer. Na força de Deus. Então é o seguinte, bandido, ladrão, vagabundo que tem que estar na cadeia, irmão. Isso é o que eu penso. E não é só em relação ao futebol. Porque o que está acontecendo no Corinthians já acontece há um bom tempo, truta. Um time que não pagou o estádio. Um time que tem 11 anos de estádio e não pagou. Um time que todo jogo tem 2 milhões, 3 milhões. 3 milhões. Em relação à torcida, são 40 mil pessoas, todos os jogos, independentemente de qual vai ser o jogo. Independentemente disso, aí você tem 2 bilhões e meio de dívida, que veio do seu Andrés, que veio do Alibe também, que veio do Andrés de novo, que veio do Roberto de Andrade, que veio do Mário Gobi e Moleque, eu tô com uma dificuldade para comer uma pasta de milho aqui que é histórica. Veio principalmente do Duílio agora. Aí, meu irmão, a gente esquece isso. E se tem um programa que fala isso... Moleque, os presidentes do Corinthians, Satanás, demônio, tinhoso, rabo de seta, capeta. É os donos da bola, porque o Veloso sabe disso, o Souza sabe, o Maravilha sabe, e vocês que assistem sabem. Porque hoje parece que é só Augusto, não é Augusto. Se tá com o crime organizado, meu irmão, tem que botar no chilindró. Se a polícia fez tudo o que fez, se está no Ministério Público, se o Ministério Público está sabendo que o dinheiro foi para crime organizado, aí é no cilindró, meu irmão. Não interessa quem que é. Não interessa se é branco, se é rico, se está de terno. Porque a polícia prende. Aí os caras soltam. Como é que um clube como o Corinthians, que arrecada 1 bilhão e 100 milhões por ano, que é pouco, que deveria ser mais, pode ter 2 parcelas de 700 mil reais pro crime organizado, irmão? Como é que o dinheiro foi para lá? Quem que mandou o dinheiro? Quem que autorizou mandar o dinheiro? E isso de 1 milhão e 400, que é um dinheiro irrisório. É um dinheiro irrisório para quem deve 2 bilhões e meio. Além de dever 2 bilhões e meio, vocês acreditam naquilo que eles falam? Todos eles. Como é que eu devo 2 bilhões e meio? Eu não pago imposto. 600 milhões de imposto. Como é que eu... Gente, não pode ficar atrás da câmera aí. Aí, se não perco o rebolado. Aí, você pode, Marcelo, quem quiser conversar, converse em outro lugar. Ainda mais do comercial aí. Vai lá, se não perco o rebolado daquilo que eu tô falando. Que eu já vi todo mundo aqui. Eu já sei todo mundo se tá prestando... Pra quem tá alucinado. Atenção. Eu já sei se as pessoas gostam disso. Eu já olhei todo mundo já aqui.
Entendeu? Então como é que pode um clube que tem Sócrates, que tem Neto, que tem Marcelinho, que tem Cláudio, que tem os ídolos, que as pessoas compram camisa por causa dos ídolos. Não compra camisa porque é dirigente. Agora você, Augusto, que eu acreditei e que muita gente acreditou, até porque, democraticamente, olha o que você fez, irmão. Na primeira eleição, você perdeu a eleição por causa de 100 vitalícios. Porque se não tivesse 100 vitalícios, você já seria eleito na primeira. Lembra disso, Veloso? Lembro. Aí você vai, você perde a eleição, você ganha a eleição, você é aplaudido, você é carregado de pé. E aí, meu irmão, ovacionado, aí o que tem? Pô, 2 de 700 mil pra crime organizado, irmão. Crime organizado é que mata meus filhos, é que mata os seus. Crime organizado é que dá maconha, que dá cocaína, que compra arma. Crime organizado é que mata a polícia. Crime organizado é que assalta todo mundo. Pô, você tá de brincadeira? Tá brincando comigo? Porque quando as pessoas só passam num programa de televisão ou qualquer outro setor da imprensa que coloca só o Augusto, não. É todo mundo, truta. É todo mundo. Como é que um clube como o Corinthians pode dever 3 bilhões? Lembra que você falou aqui que não sabe... Neto, vai pra 3 bilhões. Você falou ou não falou, Velo? Ele quer pra 3 bilhões e aí a solução seria vender o Corinthians. Cara, como é que pode? Aí eu meto o pau no Yuri Alberto. Aí eu meto o pau no Mateuzinho. Pô, como é que pode isso, pô? Vocês estão brincando que, por sinal, um monte de gente já tinha que estar presa. Mas não é só presa no Corinthians, não. É em todos os clubes do futebol brasileiro, irmão. Todos devem. Todos pegam dinheiro e não pagam imposto. Quando você pega o dinheiro e você não paga imposto, o que você faz? O que você está fazendo? Na gíria, o que você está fazendo? Você pega um dinheiro que não é seu, você não... Mano, foda que sabe qual é a parada? Quando eu e muitos criadores de conteúdo que não torcem pro Corinthians falou que o bagulho tava irregular, que tinha coisa errada acontecendo, que as contas não batiam, que uma hora a merda ia estourar, pô, teve um monte de gente no meu próprio chat que veio falar, não, você não sabe o que você tá falando, o bagulho é planejado, dentro do que o clube arrecada, e sei lá o quê. Volto a dizer, pô, tem muito clube que deve. Vou falar, todos os clubes devem. Só que, pô, existem dívidas e dívidas também. E o Corinthians, com o tamanho que tem e com a arrecadação que tem, dever o que deve e continuar gastando o que gasta, é um negócio insano. E você percebe cada vez mais o presidente do Corinthians se posicionando de modo a ficar o tempo inteiro, pô, meio que tipo carteirando, se colocando num lugar muito mais de defender a própria pessoa e, aliás, utilizando ferramentas do clube para fazer a promoção pessoal e a defesa pessoal, que eu acho que é um negócio que é um escárnio. Daqui a pouco tem coletiva dele, né? Pra mim, essa parada era uma questão de tempo. Eu não imaginava que ia ser nesse nível aqui, tá ligado? Eu não imaginava que fosse esse nível aqui, mas... Paga imposto e ninguém quer saber, porque o torcedor não quer saber disso, truta. O torcedor quer saber de ganhar o jogo. Como é que pode um clube como esse, irmão, que pegou no presidente tampão, que foi o Andrés, devia 100 milhões. Já era muito com o Dualib, que já era muito. E vocês tiraram ele, deram uma pizza pra ele, uma pizzada, todo mundo junto. Oposição, situação, todo mundo mamando nas tetas. É tudo mamando nas tetas. É o que está acontecendo aí agora com os aposentados. Há quanto tempo vocês acham que está o INSS sendo roubado por todo mundo? Pelo careca do INSS. O cara tem 15 Porsche. Lógico que tem 15 Porsche, não é o dinheiro dele, né? Mas vocês pagam pau. E outra coisa, não é só nesse governo, não. É no outro. Antes de Cristo, os caras já roubavam os aposentados. Antes de Cristo, já roubava eles todos. Mas aí parece que vocês ficam polarizando política, é partido, é camisa, é não sei o quê, e vocês esquecem que quem se dana é o pobre, quem se dana é o negro, quem se dana é o pobre, é a mulher. Vocês são tudo bandido. Mas não tem, é muito bandido nesse país aqui. Vocês estão de brincadeira, cara. Como é que um clube como esse, como é que um clube como o Santos, que deve 1 bilhão, que paga 21 milhões pro Neymar fazer o que fez ontem e entregar os companheiros? Pô, o jogador traíra é o que mais tem. 7-1, então, é o que mais tem na polícia aí. Pô, como é que pode um jogador como o Neymar, 21 milhões, ganha por mês? Olha, eu entrei 25 minutos, eu fiz um jogo diferente. O que você resolveu? O que ele fez contra o CRB? Ele odeia muito o Neymar, viado. O
que ele fez? Vamos lá, ele fez gol. Deu assistência. Mas assistência pro cara como ele. Mas saiu o gol. Não. Refletiu isso. Mas aí também não tem como ele dar assistência e fazer o gol. Em resultado. E aí é futebol, meu irmão. Aí entregar companheiro, velho. Ah, mas eu fiz a minha parte em 20 minutos. Mas a parte que a gente faz é todo mundo junto, truta. Não é um só, meu irmão. Não é um só. E não é mesmo. Agora a gente pega um clube como São Paulo, deve 1 bilhão. O que a gente falava há 15 anos atrás? Pô, eu quero jogar no São Paulo, cara. Porque se eu jogar no São Paulo, eu tô rico. Tô falando como ex-jogador. Olha o São Paulo, 1 bilhão. Olha o Santos, não tem dinheiro para pagar. Muro! Os caras têm que dar um furor lá de zona. Mas mentira minha, truta. O que eu tô falando é mentira. Aí você pega o Palmeiras. Aí nada é de braçado. Sabe por que nada é de braçado? Porque não tem ladrão. Quando você não tem ladrão, e ladrão pede chinelo, não. Porque olha o Palmeiras. Entrou o cara que é o Paulo Nobre. Revolucionou. O cara tem dinheiro para pagar o inferno. Certo? Aí o cara vem, o cara faz tudo que fez, contratou o Bruno, ele que arrebentou trazendo aqueles argentinos ruins, não tinha dinheiro para pagar a luz, não tinha sofá. Não falou para nós o Baita Amigos, Veloso? Quando ele foi no Morumbi, que a gente foi expulso no Morumbi lá. Uma dificuldade econômica seríssima no Palmeiras. Aí vem o Gagliotti, meu irmão. Gagliotti vai, fica duas, pô, arregaça. É o melhor presidente da história do Palmeiras. Aí vem a Leila. Uma mulher empoderada, uma mulher que não paga pau pra homem, uma mulher que vai pra dentro dos caras, que por sinal, pelo aquilo que eu tô vendo, daqui 2, 3 anos ela é presidenta. Quando ela sair de presidente do Palmeiras, ela já tá articulando com 8 federações pra ela concorrer a ser presidente da CBF. E deveria ser ela mesmo. Eu não iria me opor, não. Já falo logo. Com ela, mano, podem falar o que for, mas com ela não tem conversinha, não tem resenhazinha. Certo é o certo, errado é o errado. Porque ela não pipoca pra homem. Quando que vocês viram um jogador de futebol meter o pau no Ricardo Teixeira? Quando vocês viram um jogador de futebol meter o pau aí no Rogério Caboclo? Quando vocês viram um jogador de futebol meter o pau no Zé Maria Marim? Vocês nunca viram. Sabe por quê? Porque viaja junto, vai em festa, vai no raio que o parta. Agora o Dunga não, né? Porque se tem um cara que deveria ir pra seleção é o Dunga, meu irmão. Não é o Kaká. O que o Kaká falou da pandemia? O que o Kaká fala de racismo? O que o Kaká fala de homofobia? O que o Kaká fala de pobre? O que o Ronaldo fala de pobre? O que o Ronaldo fala? Quero ser presidente porque você é o Ronaldo Fenômeno, meu irmão. Ué. Você não deveria ser nunca presidente, até pelo aquilo que você fez do Valladolid no Cruzeiro, meu irmão. Até porque você estava junto com o Andrés e com o No Cruzeiro eu achei que ele foi bem. Valladolid, o time realmente está todo estrepado. Mas no Cruzeiro eu achei que ele foi bem. Ricardo Teixeira. Você é farinha do mesmo saco. Você que disse, né? É tudo farinha do mesmo... Pô, mas, moleque, saiu muito do assunto, mano. Eu queria ver o bagulho do presidente do Corinthians sendo indiciado, pô. saco. E você tava com uma farinha podre. Não é mentira minha. Porque, cara, o que fizeram pro Corinthians nesse tempo, que eu já tô lá um bom tempo, porque eu acreditei no Andrés, eu acreditei no Roberto, eu acreditei no Mário Gobi, eu acreditei no Duílio. Quantas vezes nós defendemos o Duílio, nós dois aqui? Nós 3, vai. É que a história era que ele estava diminuindo as dívidas do Corinthians, né? É. Essa era a história. É igual o corno, velho. Corno e corna também. Aí quando sabe, eu já pensei, né? Eu achava, né? Mas depois quando vira corno, aí não sai mais, truta. É igual corno. Igual nós aqui, o cara dá informação pra, olha, está tudo bem, o balancete. E quem tá junto também, olha, tá legal. Tá o cacete. É mentira. Aí você pega um time como o Corinthians, que leva 40 mil, 45 mil. Se tiver um estádio de 70 mil, ele lota. Os caras compram a camisa de 700 conto, que já é uma vergonha. Você tem que comprar uma camisa de 700 reais, 300 reais. É bizarro, né? Já é coisa de bandido. Já é coisa de vagabundo. Aí os caras vai lá, e compra faixa, e compra tudo, e faz... Aí você não tem. No estádio, estacionamento não é seu. Como é que você pode chegar na sua casa e você bota o carro lá fora? Aí você... Camarote, não é seu. Chega na sua casa, o carro do vizinho entra na sua casa. Pior se o carro do vizinho tá em casa e também ele faz outras coisas, né? Que é bem capaz, se ele bota lá, ele faz, ué. Não é verdade? Então, aí como é que pode? Os camarotes. Como é que pode um clube como o Corinthians que arrecada 1 bilhão
em 11 anos ter guardado 100 milhões por ano e pagar o estádio. E todas as rendas que você tem no mês, dá 8 milhões. No mês dá 8 milhões. São 2 jogos. 4 jogos dá 12 milhões. 4 jogos no mês dá... No mínimo. Vamos botar 10 milhões. Como é que nesses 10 milhões, para onde vai o dinheiro? Quem que deposita? Aonde vai? Tá aí, ó. Perguntar pra eles. Tá aí, são eles. Rapaz, moleque, eu salto com o Andrei Sanches de 450 milhões para 1 bilhão. Do Duílio, de 1 bilhão para 1.700. Do Augusto Melo, de 1.700 para contando. É loucura, velho. Isso que tem que saber. Eu sei porque a gente fica informado das coisas. Eu sei porque, Cara, eu já recebi ligação, e ligação pra caramba já na minha casa ontem. E aqui, mano, são 2 anos só, tá? Andrei Sanches, ele duplicou, mais que duplicou a dívida em 2 anos só, pô. E principalmente hoje cedo, pra eu ser o presidente do Corinthians. Como é que eu vou ser presidente do Corinthians? Então eu vou dizer pra você, tira isso aí, deixa eu. Pode tirar, deixa só eu. Então como é que eu vou ser presidente do Corinthians? Eu ganho um salário aqui muito bom. Eu faço merchan pra caramba, eu faço evento pra caramba. Pô, eu tenho que tratar meus filhos que moram tudo fora do país. Eu tenho que sustentar a minha família. Tá, eu saio daqui, aí eu vou pro Corinthians, eu não tenho mais salário. E como que eu pago? Como é que eu pago se eu não sou rico? Como é que eu pago? Como é que eles pagam? É bondade, né? É bondade. Bondade, mas o inferno tá bem próximo. Para aqueles que não acreditam, tá tudo certo. Mas o inferno tá aí, hein? E? O inferno tá aí. As pessoas que não acreditam no inferno, pode ter certeza que o diabo vai te pegar, irmão. Pode ter certeza disso. E? Porque é inacreditável. O cara fica 20 anos no clube. 30 anos no clube. E ele concentra terça para jogar quarta. Ele concentra sábado para jogar domingo. E a esposa, os filhos, aquilo que ele trabalha, impostos. Como é que ele sobrevive? Fora as mulheres que eles levam nos hotéis. Fora os homens também. Fora as bebidas. Fora a ser vergonhice. Que é muita ser vergonhice, diga-se de passagem. É todo mundo que ganha camisa, é todo mundo que ganha fulano, é todo mundo que ganha ciclano, é todo mundo que viaja no ônibus, é todo mundo que viaja no avião, mas ninguém quer saber disso. Porque não dá camisa pra ninguém, não dá audiência. Porque o mais certo é eu falar agora do Neymar, falar do Parmeira, mas não vou falar, irmão. Rapaz, dito isso, sigo esperando alguém falar sobre o presidente do Corinthians, num vídeo explicando a situação do presidente do Corinthians, explicando em que pé tá essa situação, que até agora a gente viu o Neto, puto da vida, mas falando de 75 casos, uma reportagem de 3 minutos do GE, enfim. A coletiva dele tá rolando agora? A mesma negociação, a mesma. Nunca só, sempre com autorização do jurídico, sempre com aprovação do compliance. Então, cara, sim, eu quero entender também muitas coisas. A minha negociação não tem nada a ver com isso, cara. Foi a mesma negociação e estão batendo só nisso. Os outros foi tudo perfeito, e com 1 bilhão e 150, agora com outro de 1 bilhão. Que também falaram que ia ter intermediário, não tem intermediário, enfim. Então, cara, não tem nada. É isso, o Corinthians. Pessoal, essa vai ser a última pergunta, porque a gente já chegou no limite da coletiva, tá bom? Peço desculpas para quem não perguntou, tá bom? Obrigada. Augusto, doutor Ricardo, boa tarde, Fábio Lázaro da Trivela. Vocês, tanto Augusto em alguns momentos dessa coletiva, quanto agora o senhor, doutor Ricardo, foi categórico em dizer que essa parte de intermediação e tudo mais não foi feita pelo Augusto, que foi repassada para outras pessoas que estavam na pasta. Mas em maio de 2024, o Augusto participa de um programa no canal do Benja e ele diz, tá, que pediram 20%, que ele próprio bateu o pé, falou que era alto, negociou para 5%, fechou em 7%. Sendo bem objetivo, em qual Augusto acreditar? No Augusto do ano passado, no Augusto de agora, nenhum dos dois? Qual Augusto acreditar? Eu sempre deixei claro que agências, eu trabalhei em agência de publicidade, era sempre 20%. Deixei também, tem uma gravação minha aí que um próprio sócio, para você ter uma ideia, você está aqui o Mercado Livre, que é uma grande empresa mundial que a gente estava conversando, e quem me trouxe o Mercado Livre foi um sócio de dentro do clube. Seria um intermediário.
O Mercado Livre sabe quem é o Corinthians sabe quem é o Mercado Livre. O Mercado Livre tem sua agência de publicidade, poderia ser uma agência me procurar. Ao contrário, foi um sócio do Corinthians que veio me procurar e nos levou até o vice-presidente do Mercado Livre. Numa outra negociação, ele falando já de 10%, eu falei, olha, eu vou te pagar no máximo 7%, eu pago de 5 a 7%. Então foi nesse sentido que as pessoas me procuram, eu não pago. E foi nesse caso, quando o Sérgio Moura veio falar comigo, presidente, então podemos naquela linha de 7%. É 7% porque a agência é 20%. E o normal é 10%. Até nisso eu brigo pelo Corinthians. Até nisso. Então foi fechado em 7%. É nesse Augusto que você tem que acreditar. Ele é muito fofo, viado. Desde que eu nasci, sempre falei a verdade, falo na frente, não omito nada. Comigo não devo nada a ninguém, por isso que eu luto pelas coisas boas pelo Corinthians. Só um esclarecimento desse ponto específico. Talvez o que foi divulgado não tenha sido adequadamente esclarecido. O presidente Augusto não teve contato com o intermediário. Essa discussão de percentual se deu entre o presidente e um dos auxiliares dele, né, que é objeto da investigação. O auxiliar levou para ele a ideia de quanto o intermediário imaginava receber. E essa negociação se deu entre o presidente e um auxiliar direto dele, né, um dos investigados. Eu não discuti com o intermediário porcentagem, não foi com o intermediário. Não, Sérgio Moura, auxiliar meu, ele está dizendo que é um diretor de marketing. Auxiliar do presidente. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos e bom fim de semana. Fala, meu querido. Boa tarde. Obrigado aí a todos, gente. Rapaz, dá um like aí, porque eu tava assistindo esse final aqui, né? Minha família. Rapaz. Daqui a pouco ele entra pra dar uma palavra dele aí. Mas foi bem, né, mano? Foi bem. Enfim, coletiva. Cara, literalmente, né? Vamos falar agora sobre a coletiva, um resuminho, né? Mas a mesma coletiva da semana passada, né? Valeu, Thales. A mesma coletiva da semana passada, né? A mesma coletiva da semana passada. Tipo assim... Zero atualização, nada de diferente, né? Até tem uma pergunta, tipo assim, o que vocês vão apresentar na defesa de diferente, né? Não se atualiza nada, não vai pra lugar nenhum. E aí tem os momentos que a gente já conhece do Augusto Melo, né? Pô, o momento que ele pergunta, né? Por que vocês não me parabenizam por isso, tá ligado? Cobrando parabéns da imprensa pelo super trabalho dele, né? Enfim, não teve nada de muita atualização aí. Mas boas perguntas, né? Acho que... Mano, o que parece a parada ainda muito, nebulosa, assim, dizendo, no sentido de que existe um conflito de informações ali, mas ao que tudo indica, com todas as informações que a gente tem, a casa tá caindo pra rapaziada, né? A parada tá desandando, a água tá batendo na bunda. Agora, quais seriam as consequências disso pro Corinthians? Porque, honestamente, eu quero que o Augusto Melo, assim, não vou falar que eu quero que ele... Porque não tem essa relevância, na minha vida, eu querer que o cara se foda. Mas, eu tô cagando pro que acontece com o Augusto Melo. Agora, o Corinthians é um clube que tá na Série A, é um clube de expressão. O que vai acontecer com o Corinthians? O que isso muda pro Corinthians? Se ele for afastado, se ele sofrer um impeachment, se ele for retirado por uma questão, policial, enfim, o Corinthians já tem uma pessoa pra substituir, o Corinthians faria uma nova votação, convocaria uma votação de urgência para que os sócios torcedores decidissem o novo presidente? Tem algum candidato botando a cara? A oposição tem algum representante? Como é que é essa parada? Fernandinho Beiramar, líder do PCC, do Ilho, Marcola? Que isso, cara? Meu Deus do céu, viado. Não dá pra falar nada sério com vocês, velho.